aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é um vídeo complicado pra mim. Não é complicado, mas assim, é delicado, né, de falar. Toda vez que eu coloco minha caixinha de perguntas lá no Instagram, vocês sempre me perguntam: Mari, por que você saiu de casa? Por que você mora sozinha? Por que você não tem contato com os seus pais? Então eu resolvi gravar esse vídeo, eu orei antes de vir falar com vocês, porque eu não quero que vocês me interpretem de forma equivocada e eu também não quero expor ninguém da minha família aqui, nada relacionado do tipo. Então é isso, vamos lá. Bom, pra quem não sabe, a maioria, né, eu sou filha única, tá? Eu morava com a minha mãe em Brasília, ela foi mãe solteira, tudo, e ela me criou lá. Eu morei um tempo em São Paulo, depois eu morei em Brasília. E assim, gente, a nossa relação sempre teve altos e baixos, né? E tiveram alguns momentos, assim, de agressões excessivas por parte dela. Eu sempre ouvia ela dizendo, tipo, a minha vida inteira eu ouvia ela dizendo: eu não vejo a hora de você fazer 18 anos, ir embora de casa. E assim, foram coisas, momentos, assim, situações que sempre ocorriam e que ao longo dos anos foram me machucando muito. Então eu enfiei na minha cabeça que eu tinha que ir embora de casa, que eu queria morar em outro lugar e não seria Brasília. Então, quando eu completei 17 anos, eu já tinha o desejo de vir embora para São Paulo, e quando eu completei 17 anos eu decidi que eu iria fazer faculdade e vir morar em São Paulo, pelo menos em alguma cidade do interior. Mas assim, eu não tinha emprego, eu não tinha salário, eu não tinha nada. Então eu orei e pedi pra Deus uma direção do que eu poderia fazer. Porque assim, pra você fazer vestibular você tem que ter dinheiro, pra você mudar pra outra cidade você tem que ter dinheiro. E foi aí que eu tive a ideia de vender brigadeiro de copinho, sabe? Aqueles copinhos de café, por R$1. E aí, gente, eu não tenho como falar que não foi Deus, porque em 3 semanas eu arrecadei 400 e pouco, deu 450, mais ou menos isso. E aí eu fiz um propósito com Deus, de que se eu passasse, se eu fosse aprovada em alguma faculdade aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, eu poderia ficar, senão eu teria que voltar para Brasília, né? E, gente, foi noite e dia orando, eu sempre orava, eu buscava Deus, sabe? Pra que a vontade dele fosse feita, porque não adiantava partir a vontade só do meu coração. E aí, eu vendi os brigadeiros, guardei o dinheiro, e eu ficava noite e dia pensando no Enem. Mas eu não tinha condições de pagar cursinho, então eu me enfiei nas aulas, aulão, assim, que a escola pública que eu estudava oferecia. E Deus abençoou que eu ganhei de doação, não lembro se foi uma colega da minha mãe, que me deu algumas apostilas do filho dela, do Rio de Janeiro e tal. E eu estudei com aquelas apostilas que era o que eu tinha, tá? E, gente, foi noite e dia orando, buscando. E aí, no dia seguinte da minha formatura de 3º ano do ensino médio, eu já tava com a mala pronta. E aí eu informei minha mãe que eu viria passar as férias aqui no interior de SP, no interior de São Paulo, que é onde a minha avó mora. E gente, não fazia sentido, sabe, eu contar pra ela, porque a gente já não tinha uma boa relação, a gente já não tinha aquele contato mãe e filha, e eu também ainda não sabia o que iria dar, né, se eu iria ficar ou se eu iria embora, eu iria voltar. Então eu decidi vir, eu vim, tipo, com uma mochila nas costas, acho que, tipo, sobrou, a passagem é cara, tá, gente, de Brasília, na verdade, de Brasília pra cá, pra essa cidade onde eu moro, dá mais ou menos 14 horas. E eu lembro que na época a passagem saiu por mais ou menos uns 300 e pouco, então não sobrou muita coisa. E aí sobrou dinheiro pra eu comprar um Subway e um clube social. E eu vim embora, com fé de que iria dar certo. E aí quando eu cheguei aqui, eu tive que ficar na casa da minha avó materna, que é a mãe da minha mãe. E eu fiquei esperando o resultado do SISU, nada, gente, orava e nada, não passei em nenhuma. Só pra explicar pra vocês, quando eu me inscrevi, eu coloquei tanto faculdade de Brasília quanto daqui do interior de São Paulo, porque não é justo, né, você falar: Deus, seja feita a sua vontade, e você tá colocando faculdade só de uma opção, né, de um lado. Então, eu coloquei das 2 cidades e fiquei aguardando. Pelo SISU eu não passei em nenhuma, tá? Acho que teve uma que, se eu esperasse, talvez teria segunda chamada, só que, gente, pública a gente sabe que é muito disputada. E aí veio o ProUni, gente, era a minha última esperança. E quando veio o ProUni, pra honra e glória de Deus, juro, de Deus mesmo, porque assim, teve a mão dele em tudo, eu passei em primeiro lugar, eu passei em primeiro lugar com bolsa de 100%. Gente, eu não tinha emprego, eu não tinha nada. E quando assim, é o que eu falo, quando você coloca na mão de Deus, Deus faz o melhor pra você. Ele sabe da sua necessidade. Então assim, ele sabia que eu não tinha emprego, ele sabia que quando eu orava à noite eu pensava: meu Deus, se eu passar, com que dinheiro que eu vou pagar uma faculdade? Mesmo que seja tipo 50% de bolsa, como que eu vou fazer pra pagar o restante? Então ele sabia de tudo.
E morando com a minha avó ela sempre explicou, né, que os netos poderiam morar com ela sempre deixou claro, até se estabilizarem. A minha avó não é que ela, eu não sei como explicar pra vocês, mas ela prefere que more com ela só por um tempo, arrume seu canto e vá fazer sua vida. Então ela sempre deixou claro que nós teríamos um tempo pra se estabilizar. E aí o que aconteceu? Eu morando com a minha avó, um primo meu também morava lá, a gente teve alguns atritos e a minha avó deu um prazo pra gente sair de lá. E eu resolvi sair o quanto antes, porque eu já não tava me sentindo bem. Então eu saí de lá e eu tive que arrumar minhas coisas e morar sozinha. É assim, quando a gente decide morar sozinho, quando a gente vai morar sozinho, eu vou ser sincero, a gente não sabe o que vem pela frente. Mas uma coisa que eu garanto pra vocês, a gente aprende a ser forte e aprende a andar com as próprias pernas. Não tem como, você aprende na marra. E aí foi aí que eu fui morar sozinha. Bom, eu morei sozinha por quase 4 anos, tá? Eu errei muito, gente, não vou mentir pra vocês, eu tive muitos erros, sabe? Mas eu também, muita coisa, assim, eu acertei. E eu sou grata por ter errado, porque eu acho que eu aprendi. Hoje eu tenho uma vida um pouco diferente, tenho mais consciência de consumo, dou muito valor no meu trabalho, no dinheiro que eu tenho, nas minhas coisas, sabe? Porque eu sei que foi um sacrifício conquistá-las. E aí, no final de 2018, eu acabei tendo alguns problemas. É algo que eu nunca falei nem no meu Instagram, eu evito falar. Mas eu acredito que às vezes a minha experiência ou a sua experiência pode ajudar a vida de outras pessoas. Então, no final de 2018, eu acabei tendo alguns problemas de tristeza profunda, falta de apetite. E foi piorando cada vez mais até chegar no ponto de, pela primeira vez na vida, eu pedir demissão do meu emprego. E foi muito difícil porque tudo que eu tava sentindo, tanto psicologicamente, se transformou no físico. Então, às vezes eu menstruava 2 vezes no mesmo mês, às vezes 3 vezes no mesmo mês, emagreci muito, então assim, foi bem complicado. E aí, em junho de 2019, eu tive uma tentativa de suicídio e foi diagnosticado, né, foi o diagnóstico que os médicos me deram de depressão. Foi muito difícil, porque eu sempre fui muito independente, eu nunca muito alegre, quem me conhece sabe, eu sempre fui muito pra cima, muito levar tudo na brincadeira. Gente, eu faço piada com a minha própria dificuldade, sempre fui assim. E me ver naquela situação tão fragilizada, tão exposta, foi bem complicado. E aí foi onde a minha família interviu, me ofereceram ajuda, mais especificamente minha mãe, né? Ela falou que o melhor era eu ir pra Brasília, que ela ia cuidar de mim lá, tudo, e eu também não tava em condições de me sustentar sozinha americana, e minha avó e minha tia que moram aqui também não teriam condições financeiramente, assim, de me ajudar. Então elas devolveram meu apartamento, já tinha contas atrasadas, já tinha 1 mês de aluguel atrasado, porque, gente, eu não queria comer, não queria tomar banho, não queria fazer nada, eu só queria ficar deitada. E chorava. E aí foi onde, em 1 semana praticamente, eu tive que largar tudo aqui e ir pra Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, as coisas não ocorreram como eu esperava e acredito que também minha mãe também não esperava que fosse ocorrer daquela forma. Mas, infelizmente, as agressões por parte dela voltaram e no mesmo dia eu decidi vir embora. Foi bem complicado porque, gente, eu sei que é muito difícil. Não é difícil só pra quem tem a depressão, mas pra quem tem que lidar com a pessoa que tem depressão. É um processo para as 2 partes. Então eu vim embora pra Americana e eu sofri em Brasília porque eu tava lá pra tentar buscar uma ajuda e tudo mais, mas eu também não me sentia bem lá, eu queria vir embora. Todos os dias eu chorava em Brasília porque eu queria vir embora pra Americana. E eu não esqueço que quando eu entrei no ônibus e, tipo, quando amanheceu e eu tava aqui na cidade onde eu moro, né, interior de São Paulo, gente, eu olhava assim pra avenida e eu ficava, meu Deus, eu tô em casa. Era uma sensação muito doida, porque eu ficava, Deus, eu voltei pra minha casa. Então, assim, foi muito difícil o processo. Quando eu voltei, eu não tinha nada. Acho que a gente é muito apegado, quem mora sozinho sabe, com a nossa casa. Então quando eu voltei eu não tinha um apartamento, não tinha nada das minhas coisas. E eu me vi numa situação complicada, porque eu tive que voltar a morar com a minha avó, eu não tinha onde ficar. Então minha avó falou, é melhor você ficar em casa. E os médicos também falaram que naquele momento eu não devia morar sozinha, até o tratamento se estabilizar e eu estar mais estável. Quando eu voltei a morar com a minha avó, meus primos estavam morando lá, alguns primos. E eu já não me dava bem, né, com eles, no caso esses primos, e aí a gente teve alguns atritos e aí minha avó estabeleceu que nós teríamos 4 meses pra arrumar um lugar, cada um ir pro seu canto. Eu não vou mentir, eu fiquei chateada porque naquele momento os médicos já tinham falado que não era o momento de eu voltar a morar sozinha, mas, gente, é como eu sempre digo, né? Pelo menos é o que eu sempre falo, mulher, não importa o tamanho da onda, a gente sempre aprende a surfar nela, a gente sempre se vira. E hoje eu tô aqui, eu comecei, como eu já trabalhava, eu comecei a orar, pedi pra Deus me ajudar a arrumar uma casinha. Eu falei, Deus, pode ser uma casa simples,
simples. Tendo um teto, um chão e uma porta, eu tô indo. Porque eu sempre paguei aluguéis muito caros. Então dessa vez eu falei, não, eu quero uma casa que eu consiga pagar e que eu consiga me reconstruir. E hoje eu tô aqui, já comprei meu guarda-roupa, comprei meu armário de cozinha, porque quando eu voltei, né, como minha família devolveu meu apartamento, algumas coisas foram jogadas fora, então eu tô me reconstruindo. Não é fácil e tem momentos que é muito difícil pra mim lembrar de tudo. Desculpa. Mas eu sou muito grata a Deus, porque Ele me ajudou muito, sabe? Muito mesmo. No final de 2019, Deus colocou o Vinícius na minha vida, que vocês já vão falando Vini, né, nos vlogs, e às vezes vocês não entendem, mas ele é o meu atual namorado. Gente, ele me ajuda muito e ele aguentou, assim, aguenta até hoje todo o processo do tratamento. Não é fácil, eu sei que também é difícil pra ele. Deus me deu uma segunda família, que é a minha sogra, né, e o meu sogro, eles me acolhem como filha. Não tem outra palavra como filha. Minha sogra, gente, eu não posso ir na casa dela que ela me manda... Eu volto pra casa parecendo que eu fui na feira. Porque ela manda tudo. Ela manda leite, ela manda fruta, ela não leva pra você comer. Então, assim, eles me acolheram como filha. E é por isso que eu falo que quando a gente confia em Deus, Ele coloca a mão dele e Ele coloca pessoas na sua vida. Tanto que eu falo pro Vini, se um dia a gente chegar a terminar, eu vou continuar sendo grata da mesma forma, porque, gente, não tem como você não reconhecer aquilo que as pessoas fizeram por você. Bom, e o que vocês me perguntam, gente, eu não tenho contato, tá? Eu não tenho contato atualmente com a minha mãe, nenhum. O meu pai, eu converso com ele via WhatsApp. Gente, meu pai é a pessoa mais good vibe. Às vezes o mundo tá acabando pra mim, sabe? Eu tô tipo, não, pai, deu tudo errado. Pai, porque não sei o que. Aí ele conversa comigo pelo WhatsApp, né? Aí ele manda áudio, ele, não, filha, calma. Fica tranquila, coloca nas mãos de Deus, vai dar tudo certo. Aí ele manda coisa da Bíblia pra mim. Aí ele pega e fala pra mim, não, fica calma. Na vida, ele fala assim, na vida pra tudo a gente dá jeito, só não dá jeito pra morte. E assim, eu não quero que você assista esse vídeo e pense, nossa, que dó, que complicado. Não, a minha intenção em gravar esse vídeo foi pra que esse vídeo te ajude de alguma forma, sabe? Eu não tenho nenhum ódio, nenhuma mágoa, nenhum rancor, nem da minha mãe, nem de nenhum parente da minha família. Sabe por quê? Porque eu aprendi que na vida as pessoas elas só podem dar aquilo que elas têm. E nem por isso nós devemos julgar elas ou gerar um sentimento ruim sobre elas. Vocês me entendem? Então, assim, a maioria das vezes as pessoas elas erram tentando acertar. E tá tudo bem. Nós somos humanos, nós não somos perfeitos. Então eu quero que você, assim, quando você assistir esse vídeo, se você passa também por situações com a sua família, ou já passou por alguma dificuldade, que você lembre que você é forte, que você consegue. Gente, pra tudo na vida a gente consegue dar um jeito. Você só tem que erguer a cabeça, falar, eu vou conseguir, sabe? Vai dar certo e correr atrás. E lógico, eu sempre oro porque Deus me ajuda em tudo, tá? Lógico, eu respeito se você tiver outra religião, mas só tô colocando aqui o que eu faço, né? Na pessoa, no ser em que eu acredito. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que você seja a luz por onde passar. Beijos e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Deixar o seu like no vídeo, porque eu sei que vocês me perguntaram muito isso na caixinha do Instagram. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!